só relembrando, quando a gente abre o micro-C, executou, né? O micro-C, ele cai nessa tela onde a gente inicia um novo projeto. Então, vamos abrir aqui também o micro-C, tá? Aqui, ó. Micro-C. Então, o micro-C, ele cai inicialmente nessa tela aqui de New Project, tá? Então, vamos ver aqui, ó. Ele está carregando, demora um pouquinho. Porque às vezes essa tela do New Project não abre. Por que não abre? Porque tem como selecionar a abertura dela ou não. Então, vou mostrar para vocês onde é que fica anotado essa abertura automática do novo projeto. E se não abrir, o que fazer, né? Então, aqui nós temos a tela inicial do micro-C e aqui tem o New Project, né? Então, o New Project é onde vocês vão selecionar para iniciar um novo projeto. Esse New Project aqui. Se essa tela não abrir, ó, é porque aqui, ó, não está selecionado, ou por padrão ele vem selecionado, mas se alguém clicou aqui, tirou o tiquezinho daqui, ó, ele não abre mais essa Start Page, né? Na verdade, é a Start Page isso aqui. Se ela não abrir, é só vocês virem no menu, ó, Project, New Project. Project, New Project. Ou Shift, Ctrl N. Aí ele vai automaticamente cair nessa tela, aí vocês selecionam, né, essa abertura automática selecionada. Voltando aqui para o nosso roteiro, então a gente vai selecionar o New Project. Selecionando o New Project, nós temos nessa atual projetos padrões, que é essa que a gente seleciona, Visual TFT Project, projetos de telas gráficas. Então, no nosso caso, a gente vai escolher o primeiro, Standard Project. Selecionou o Standard Project, tem aqueles ajustes iniciais do nosso projeto, que é colocar um nome, colocar o caminho, né, a pasta onde a gente vai salvar ele, o tipo de microcontrolador, no nosso caso é o P16F877A, o cristal, né, geralmente a gente trabalha com cristal de 8 MHz na prática, e aqui tem também a opção da gente abrir os bits de configurações. Aí, selecionando o Next, nós vamos para a segunda página, que é essa etapa aqui 3, que eu estou chamando aqui de etapa 3, que é adicionar arquivos e projetos. Nesse instante, nós não vamos adicionar nenhum arquivo de projeto. Tá? Então, é só selecionar o Finisher. Finish, né? Só selecionar o Finish. E depois ele vai abrir essa tela aqui, que são os bits de configurações. E eu peço para vocês verificarem o oscilador, que é o HS, Oscillator, quando a gente usa cristal, o Power Up Timer, Enable, e o Brownout Reset Disable. Verifiquem essas três configurações. Provavelmente o Power Up Time ele estará disable, vocês vão mudar para enable. O Brownout Reset, ele vai estar enable, aí vocês colocam disable. Mas o que é o Power Up Time e o Brownout? O oscilador, tudo bem. O Power Up Time é aquele tempo inicial de 70 a 80 milissegundos para o nosso
circuito estabilizar, para os componentes eletrônicos estabilizar. Que componentes? O cristal e as fontes, né? Então, quando a gente liga uma de tensão, ela demora alguns milissegundos para estabilizar. E o oscilador é o mesmo problema nós temos. Ele demora alguns milissegundos para começar a oscilar na frequência programada por ele, né? E esse power timer, ele deixa o nosso circuito parado alguns milissegundos, com esse objetivo de dar tempo os capacitores se carregarem das fontes, a fonte estabilizar e o oscilador entrar em funcionamento na frequência de projeto dele. O Brownout Reset, ele é um circuito que reinicia o nosso microcontrolador. Se a tensão estiver abaixo, se a tensão cair em 4,2, ele reinicia automaticamente o nosso microcontrolador. Então, pode ter algum projeto que vocês estão controlando o motor. E no momento da partida do motor, a tensão dá um pico, né? É um pico negativo de tensão. E essa queda de tensão faz com que o nosso microcontrolador reinicie, né? Então, para que isso não aconteça, nós temos que deixar aqui, ó, o Brownout Disable. Ah, mas eu não uso, então, esse circuito? Uso, claro que usamos. A gente vai utilizar ele quando, né, no caso aí de motores, as fontes usadas, elas devem ser separadas para os motores. Então, todo circuito que exige uma potência maior, então eu tenho que separar as fontes. No caso de um motor. Então, um motor, geralmente a gente usa fonte separada. Deixa uma fonte para o microcontrolador, para ele trabalhar direitinho com a lógica dele, e uma fonte para o controle de carga, que no caso eu estou dando como exemplo o motor. Esses circuitos eu vou começar a falar deles na próxima aula teórica, que é sexta-feira. Agora, sexta-feira, teremos aula desses circuitos aí que eu estou falando. Então, é observar esses itens aqui, que vocês vão ter que mudar. Aqui também é possível verificar, ó, se vocês selecionaram corretamente lá o pique e a frequência dele. Feito isso, seleciono OK, aí nós caímos na tela de edição de código. Até já prontinho o void main, ó, a função principal. Ela já vem prontinha aí para você. Void main, abre e fecha parênteses, abre e fecha a chave. Né? Esse é o menor código compilável em linguagem C. Então, você está selecionando esse ícone de duas engrenagens. Temos o atalho que é o Ctrl F9, ou tem a opção desse menu Build. Ó. A hora que selecionar o menu Build, vai aparecer um outro, isso que é aqui, ó, selecione Build, Build novamente. Então, tem essas três opções. Geralmente, a gente vai no íconezinho aqui, que é mais prático e rápido, né? Geralmente, a gente usa esse íconezinho. Então, essa etapa do código, de iniciar um novo projeto. Aí tem que digitar o código entre as chaves aqui. Item B, para cada código-fonte, e para cada novo projeto, criar uma nova pasta de arquivo como exemplo aqui, ó. Então, eu dei um exemplo de uma estruturinha de diretórios aqui. Então, a pastinha micro 1, provavelmente vocês têm lá um diretório e vocês estão organizando esse diretório por disciplina. Dentro de cada disciplina, vocês têm as aulas. E dentro de cada aula,
tem lá uma... Então, criem para cada projetinho uma nova pasta. Por quê? O resultado da nossa compilação é 15 arquivos, né? Então, tem 15 arquivos lá que, se vocês começarem a salvar tudo em uma única pasta, né, que nem hoje. Hoje vocês vão compilar 3 projetos. Se vocês deixarem esses 3 projetos numa única pasta, vocês vão ter aí 45 arquivos, né? Então, fica mais difícil a organização. Isso aqui é uma dica de organização, né, de diretórios aí para vocês. E é possível, como vocês já fizeram aula passada, ó, verificar o arquivo .c, o .asm e o .x com editores de texto quaisquer. Ó. Pode ser o WordPad, o próprio Word, Notepad++, bloco de notas, qualquer editor de texto abre esses arquivos e vocês vão visualizar informações. Que informações? O .c é justamente a edição em linguagem C do seu código. O .sm é o que o compilador traduziu. Ele pegou a linguagem C e traduziu para o assembly, né? E do assembly ele fez o código X, né? O código hexadecimal, que é uma sequência binária, porém, abrindo esse arquivo aqui, ele está no sistema de numeração hexadecimal e não binário. A visualização dele vocês verão no hexadecimal. Feito essa organização aqui de diretórios, aí vocês vão montar um circuitinho. Ó. Então, eu coloquei um circuito que ele vai ser usado nas nossas aulas iniciais. Então, depois a gente vai melhorando esse circuito. Então, a princípio, o que nós... 4 finais de entrada, que são 4 botões, ligados ó, no RB0, RB1, RB2 e RB3. Né? Então, é um botão, é um push button, esse aqui, né? Você pressiona ele, ele volta por mola, esse botão aqui. Ele não tem trava, esse tipo de botão. A ligação com esse resistor aqui, que de 10K, é chamado de resistor de pull-up, né? Então, esses resistores aqui são resistores de pull-up. Com essa ligação, eu garanto sempre um nível lógico aqui nos pinos, né? No pino RB0, RB1, RB2 e o RB3, eu sempre vou ter um nível 0. Eu nunca vou ter um pino aberto aí, uma tensão flutuando, né? Então, ou eu vou ter nível alto se eu não apertar o botão, e se eu apertar o botão, a tensão no pino vai para 0. Sinais de saída são LEDs aqui, ó. Então, são 8 LEDs. Os nossos códigos hoje, eles vão trabalhar apenas com 2 botões, que são o B0 e o B1, e com 2 LEDs. Mas, se der tempo, já montem os 8 LEDs e os 4 botões aí, que é só ir duplicando, né? Vão duplicando as ligações. Os LEDs estão ligados no porte D de dado, ó. Então, o D0, que é o bit 0, o D1, D2, D3, até o D7, que é o bit mais significativo, né? Então, o bit 7 é o bit mais significativo, que é esse L7 aqui, e o RD0, que é o bit 0, é o L0, que é o bit menos significativo. Então, se vocês olharem os LEDs nesse sentido aqui, eu estou enxergando o bit menos significativo à direita e o mais significativo à esquerda, que é a maneira que a gente vê a numeração, né? Então é mais fácil de visualizar o resultado que eu tenho aqui, porque eu vou ter um resultado binário aqui. LED aceso 1, LED apagado 0. Esses LEDs aqui são LEDs animados, então tem que procurar lá no Proteus os animated LEDs, tá? Porque usando o animated LED aqui, ele vai fazer uma animaçãozinha de cor, ele vai mudar de cor. Se não usar esse LED, vai aparecer aquele quadradinho lá, vermelho e azul, né? Vermelho, nível alto, azul, nível baixo. Nós temos aqui ó, um circuito de reset
mais avançado agora. Esse circuitinho de reset, ele tem, ó, essa ligação com o pino 1, tá? Então, essa bolinha aqui é uma conexão que a gente faz para não ficar os fios cruzando, para não ter cruzamento de fio. Então, o importante é, se vocês usarem essa conexão, o nome que vocês deram nesse conector tem que ser o mesmo da onde vai a ligação. Então, eu dei o nome de MCLR, que é o Master Clear, né? Mas pode dar um nome que quiser aqui, um aqui, aí eu tenho a ligação. O que esse circuito faz? Ó, essa setinha apontada para o alto é o mais GCC. Então, é 5 volts que eu tenho aqui. Então, quando eu ligo a fonte, quando eu ligo o microcontrolador, eu tenho uma corrente de carga aqui, ó, passando pelo capacitor. E aí o capacitor começa a carregar. Ele vai carregando, carregando, até que a corrente não existe mais. A corrente zera. Se vocês medirem esse ponto aqui, ó, né? Esse pontinho aqui, que vai ter a mesma tensão aqui, ó, porque eu tenho uma alta impedância aqui, né? O pino 1 ele tem uma alta impedância. Então, se eu medir a tensão aqui e aqui, ela vai ser a mesma. Quando o capacitor começou a carregar, a tensão aqui é zero. Aí, conforme ele vai carregando, a impedância capacitiva dele vai aumentando. Então, a tensão nesse ponto aqui vai aumentando. Então, aí tem aquela curva lá de carga do capacitor, né? Até que ele chegue na tensão de 5 volts. Quando essa tensão aqui, ó, for 5 volts, aí o nosso microcontrolador começa a executar as instruções. Então, esse tempo de carga, que é dado pelo RC, esse tempo de carga é justamente aquele tempo que a gente precisa para o cristal entrar em oscilação e para as fontes de tensões estabilizarem. Então, aquele circuito de power on que eu pedi para vocês deixarem enable, com esse circuito aqui, ó, não é necessário usar aquele power on enable. Então, esse circuito ele faz a função daquele tempo inicial que o microcontrolador fica parado sem executar instruções, até que a fonte estabilize e o cristal também estabilize. E tem um botão aqui, ó. Quando a gente pressiona esse botão, a tensão nesse pino ou nesse aqui do Master Clear vai para zero, ó. Né? Ó, o circuito aqui fecha a chave, vai direto aqui para o terra. Não dá curto-circuito na fonte, porque nós temos um resistor de 10K. A corrente vai ser muito baixa. Quando eu coloco o Master Clear em zero, eu reinicio o microcontrolador. Então, quando o pino Master Clear está em zero, nível baixo, o microcontrolador reinicia. E ele começa a executar novamente as instruções quando esse pino voltar para o nível alto, 5 volts. E nós temos aqui também um circuito do oscilador, ó. Né? Então, aqui é o nosso circuito de oscilador e os pinos que a gente está ligando ele. Esse circuito, no simulador, não é necessário, mas eu coloquei ele aí até para vocês ficarem já com habilidades, né, de montar um circuito de oscilação, que é o nosso cristal com dois capacitores e os terminais aterrados aqui do capacitor, né, de um lado. A frequência, mas lembrando que o microcontrolador, vocês têm que selecionar o cristal também do microcontrolador, aqui nas propriedades dele. Pode falar. O porquê tem uns capacitores no circuito do oscilador? Qual a função deles? São capacitores
capacitores aí de filtragem. Como a gente está trabalhando aqui com alta frequência, então eles filtram as frequências, as harmônicas, né, indesejáveis do meu sinal, porque todo circuito de oscilação, ele oscila na frequência que ele foi determinado, que é 8 MHz, mas nós temos aquelas frequências múltiplas que elas são indesejáveis, né? Então, eles fazem a função de filtragem. Todo circuito de oscilação sempre vai ter o cristal e esses capacitores, desse jeito aí, ó. Agora que vocês estão vivenciando, né, esses tipos de circuitos, aí vocês vão reparar melhor agora que todo circuito que tem oscilação, então ele vai filtrar aquelas harmônicas indesejáveis lá, aquelas frequências de hierarquias maiores ou menores que a frequência base dele, que é de 8 MHz. Tudo bem? Certo. Professor. Então, esse é um circuito básico que eu sugiro para vocês montarem, porque com esse circuito dá para a gente testar a maioria dos nossos códigos que ainda vão aparecer, né? Então, tanto nas aulas de laboratório quanto nas aulas de teoria. Depois a gente vai melhorando ele, tá? Depois eu vou colocar display de 7 segmentos, display de LCD, controle de motor, né? Então a ideia é ir melhorando depois desse circuito aqui. Então, lembrando que o circuito do oscilador não é necessário, mas ele pode deixar ele ligado aqui, tá? Até para vocês já pegarem essa habilidade. Esse circuito de botão de reset, lembram? Teve um circuito que eu montei só ligando o VCC nesse pino aqui, ó. Também é possível, né? Ligar direto o VCC nesse pino também funciona. Mas, geralmente, a gente tem esse circuitinho aqui, ó. Esse circuito, além de gerar aquele power on reset, por causa do RC aqui da carga do capacitor, e também ele filtra, né? Ele tem a função já prontos aqui, ó. O programa 1, ele é um pisca-LED. Pisca-LED, programa 1. Nesse programa 1, nós temos aqui, ó, a função principal, ela vai daqui até aqui, né, ó. A função principal. Tem a configuração de alguns registradores que vocês ainda não conhecem, esses registradores. Pode ser que alguém que já trabalhou com microcontrolador até conheça, né? Mas a ideia é treinar a compilação. O entendimento desses registradores aí, vocês vão começar na próxima aula. Mas eu já tenho aqui, ó, algumas informações, até para ajudar, né, na aula teórica nossa, que é um registrador que configura o porte D, que é esse Dzinho aqui, como saída. O porte D, que está embaixo, é o nível lógico que eu quero inicialmente nele. Então, todo programa vai ter configuração de tris e de porte. Todo programa. Essa parte aqui do nosso código, ela é chamada de setup, né? É o setup. É um set que a gente faz nele, setup. Depois vem o laço infinito. O laço infinito ou loop infinito é feito com o while 1. Então, nós temos aqui o while 1, aí o nosso código ele começa no void main, ele inicializa, ele configura todos os pinos para digitais. Por enquanto, nós estamos trabalhando com pinos digitais. É só 0 e 1. Esse ADCOM 107, a gente vai mudar ele quando a gente trabalhar com analógico. E aqui nós temos um líder que coloca nível alto, o pino é. Então eu ligo o LED, ó, no RD1. Aí o delay, ele para o código aqui, ele para durante um segundo,
depois ele desliga o nível lógico do pino, ou seja, e ele para mais um segundo aqui. Então, ele fica ligando e desligando infinitamente. Porque, ó, nós estamos no loop infinito. O programa 2, ele testa botão. Então, o programa 2, ele vai testar o botão B0. Se o botão B0 for pressionado, ele coloca nível alto no pino RD0, que está ligado o LED 0 lá. Se não, ele faz, que é colocar nível 0 no pino. Então, é um programa que testa o botão B0. Se o botão for pressionado, o LED liga. Se você tirar o dedo do botão, ele desliga. Pode falar. Professor, quando a gente coloca ali porte D 3D igual a 0, a gente está configurando todas as portas D igual a 0 ou só uma porta D? Eu não entendi essa parte direito. Depende do sistema, o sistema que você está usando, de numeração. Pode ser, aqui nesse caso, ele está no formato decimal. Esse aqui de baixo, ó, tem o 0B. B de bola significa que tudo depois do B é binário. Então, eu tenho que configurar 8 bits. Se eu colocar 0B. Quando eu uso 0B, significa que eu estou usando o sistema binário. Quando eu não coloco 0B, é o decimal. Então, esse 0 aqui significa 8 zeros. O 0 decimal em binário são 8 zeros, porque os nossos registradores são de 8 bits. E 0x, o que é 0x? É o sistema hexadecimal. 0x é hexadecimal, 0 é binário. E o x é decimal. O que é barra? É comentário. Então, sempre que vocês colocam, ó, você escreve comentário de uma linha só. Então, tudo que está em verde é comentário, porque tem um barra. O barra, o compilador nem olha para isso aí, tá? O compilador, ele pula tudo que ele vê de barra. Temos um terceiro código aqui, ó, que é para testar também botão. Ele testa o botão B0, testa o botão B1. Se o botão B0 tiver preço, ele coloca nível no RD1. Aí liga um LED que estiver ligado lá no RD1. Se o botão RB1, que é o B1, né, a chave B1, for acionada, ele coloca nível 0. O que esse código? Um botão liga, o botão B0 liga o LED, o botão B1 desliga o LED. E aqui embaixo tem um LED que fica piscando sem parar, que é o LED 0. Então, esse código aqui vai fazer o LED 0 ficar ligando e desligando a cada 200 milissegundos. O botão B0 liga o LED 1 e o botão B1 desliga o LED 1. Então, com isso aqui, eu testo 2 botões e 2 LEDs com esse programa aqui. Eu tenho os LEDs L0 e L1. Os outros LEDs e os outros botões, nós não estamos usando nesse circuito aí agora, tá? Então, nós estamos usando apenas o B1, L0 e L1. E aqui nós temos já a pinagem física, né, do microcontrolador. Essa pinagem física é diferente da que tem. O simulador não está certo. Aqui, ó, no 1, 2, não está nessa ordem lá no simulador. Então, isso aqui, na hora de montar
tá, né, é importante seguir essa ordem aqui dos pinos. Então, aqui nós estamos separados em cores, os portes, né? Ó, porte A, porte B, vermelho, C, amarelo, D, verde e porte E, um azul claro. O porte E só tem 3 e o porte A tem... Já o porte B tem 8, o C tem 8, ó, tem 4 aqui, 4 aqui, e o D tem 8 também, ó. Tem esses 4 aqui. Aqui. Tem 2 para alimentar, a gente usa ó, que é o 13 e o 14. Então, nós usamos o Professor, tem como você repetir? pino 1 falhou tudo. Para fazer o circuito. O pino 1 é o Master Clear. O pino 11 e 12, juntamente com o 32 e 30, orientação positiva e negativa. O pino 13 e 14 sobrou são os pinos que a gente pode ligar sensores, controlar motores, transistores, relés, LEDs e assim por diante. Então, esse circuito proposto que está aqui, ó, nós estamos utilizando 8 para saída, 4 para entrada. Mas, ó, ficou um monte sem ligar, não tem problema. Professor? No decorrer das aulas, a gente vai melhorando isso aí. Professor? Pode falar, pode falar. Só pode explicar tudo de novo sobre esse microcontrolador, porque falhou muito o senhor falando. Que parte você quer? Toda. Desde o começo não estava dando para explicar legal. Não, a parte só do microcontrolador que você explicou agora, dos pinos. Ah, ali embaixo? Isso. Aqui, ó. Pino 1, 11, 12. Então, o pino 1 é o Master Clear, que é lá o circuitinho de reset. O 11 e o 12, juntamente, o 32 e 31 é a alimentação. A alimentação, ela é dos dois lados. O 13 e 14 é o que é o nosso cristalzinho. O que sobrou é para ligar sensores, teclados, displays, transistores, relés, etc. Então sobrou. Quantos pinos que sobram? 8 mais 8 mais 3 e mais 6. Quanto é que dá? 24 mais 9. 33 pinos. Então sobrou 33 pinos para quê? Para fazer ligação de sinais de entrada e saída. 33 pinos. Aí o 7. O 7 eu preciso para fazer o controle do microcontrolador, fazer a alimentação, ligar Master Clear.